Olá, professor Alex Sinaldo, curso de ondas. Essa é a aula de ondas estacionárias em cordas vibrantes e ressonância. Então, vamos prosseguir. Bom, é possível formar padrões vibratórios em cordas como esses que nós estamos vendo nesse slide, onde nós temos ventres e nós bem definidos. Veja que se trata de uma mesma corda de tamanho L em todos os casos. Nesse primeiro momento aqui, a corda está vibrando com a frequência F1 e ela apresentou apenas um ventre com os nós nas extremidades. Tudo bem? Então veja que, na verdade, dentro do tamanho L dessa corda está cabendo metade de uma onda. Porque a onda completa, se nós fôssemos desenhá-la, ela ficaria mais ou menos desse tamanho, ok? Esse tamanho todo aqui, ó, seria o tamanho de lambda. Veja que dentro no comprimento L aqui, ó, está cabendo metade de lambda, ok? Agora, a corda pode vibrar com uma frequência maior do que a anterior, exatamente o dobro da anterior. E se isso acontecer, o padrão vibratório observado será de 2 ventres e 3 nós, com um nó bem na região central. Veja que, se você vibrar a corda com uma frequência intermediária entre F1 e F3, nem será visto o padrão vibratório de cima, nem será visto o padrão vibratório de baixo. Será visto um padrão irregular, deformado. Tudo bem? Agora, se você vibrar essa mesma corda com o triplo da frequência F1, que é aqui o valor de F3, você terá 3 ventres com 5 nós. Aliás, ou melhor, 4 nós, sendo 2 nessa região aqui central. Ok? E se você vibrar a corda, a mesma corda, com a frequência F4, que é 4 vezes maior do que F1, você vai obter 4 ventres. Tudo bem? E o número de nós, 1, 2, 3, 4, 5. Veja que o número de nós é sempre o número de ventres mais 1. Tudo bem? E olha só o que vai acontecer matematicamente. No primeiro caso, quando a corda vibra com a frequência fundamental F1, onde ela forma apenas um grande ventre, nós dizemos que no tamanho L dela está cabendo apenas um meio comprimento de onda. Quando ela vibra no segundo harmônico, nós chamamos isso de N igual a 2, que é o dobro da frequência anterior, ela vibra com 2 ventres, ok? Veja que no tamanho L da corda estão cabendo aqui, ó, 2 metades de onda, ou uma onda inteira, ok? Bom, já aqui, com o triplo da frequência F1, estão cabendo 3 ventres. Exatamente aqui, ó, no tamanho L, estão cabendo 3 ventres. Lambda sobre 2 é o tamanho de um ventre. Qual é o comprimento de um ventre? É lambda sobre 2. Ok? Então veja que nesse quarto momento aqui,
a corda está vibrando no quarto harmônico, o quádruplo da frequência F1. Ela tem 4 ventres. Então veja, no tamanho L da corda estão cabendo 4 ventres. Ok? Lambda sobre 2 é a mesma coisa do tamanho de um ventre. Tá certo? Então veja que esse número que multiplica o lambda sobre 2 é sempre um número inteiro. 1, 2, 3, 4. Então nós podemos dizer que os padrões vibratórios harmônicos em cordas obedecem a uma quantização. Ou você tem o n igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, ou igual a 4. Ou seja, esse número n é inteiro. Se você vibrar a corda com uma frequência entre F1 e F2, você não vai obter um padrão vibratório harmônico com ventres e nós bem definidos. Se você vibrar a corda com a frequência entre F2 e F3, a mesma coisa vai acontecer. A vibração vai ficar irregular, deformada. Você não vai ter ventres e nós bem definidos. Ok? Então veja, no tamanho L da corda, você sempre vai ter um número n de ventres, lambdas sobre 2. N sendo qualquer valor inteiro. Bom, então nós podemos aperfeiçoar essa fórmula, né? Nós sabemos que V é igual a lambda vezes F. É a fórmula principal do curso de ondas. Então, o que é o lambda? V sobre F, não é isso? Então, olha ele aqui. Lambda é V sobre F. Então, no lugar de lambda, vamos botar o que ele é, V sobre F. Então, a fórmula vai ficar L igual a NV sobre 2Fs. Como normalmente o que se espera calcular é a frequência que coloca a corda para vibrar em padrão harmônico, então nós vamos isolar a frequência. Vamos levar a frequência lá para cima e trazer o L cá para baixo. Então a fórmula vai ficar assim. As frequências que produzem padrão harmônico de vibração, que são esses padrões que possuem ventres e nós bem definidos, elas são calculadas assim: NV sobre 2L, onde N é o número do harmônico, que coincide com o número de ventres. V é a velocidade com que o pulso se propaga nessa corda. E L é o tamanho da corda. NV sobre 2Ls. Ok? Mas por que acontece esse padrão vibratório? Porque a onda, ela prossegue viagem na corda. Veja que a corda está presa, uma parte na fonte e a outra em uma amarração fixa. Então, o pulso se propaga pela corda até bater no ponto de amarração fixa e é refletido com fase invertida e retorna no sentido contrário. Ao retornar em sentido contrário, ele encontra um pulso que está indo ao encontro do ponto de amarração. E isso vai produzir uma interferência. Este simulador vai nos mostrar o que é que está acontecendo aqui. Ok? Então, vamos trazer o simulador. Para ver o efeito visual do que acontece no caso das ondas estacionárias. Veja que onda estacionária por si só já é algo que nos parece meio estranho, porque onda é algo que por sua natureza se espalha. Estacionário é algo que está parado. Então como é que pode algo que se propaga e ao mesmo tempo está parado? Pois é uma onda aprisionada. Então vamos trazer o simulador para aqui, para a nossa área de visão.
E vamos lá. Primeiro vamos deixar aqui, ó, na extremidade uma amarração fixa. E vamos iniciar. Veja a propagação da onda. Esse pulso vermelho, ele está se propagando na corda até que ele vai atingir esse ponto fixo da amarração. Assim que atingir o ponto fixo, você verá uma reação invertida. Olha lá, a azul. Agora você vai ter, a todo instante, as somas do pulso vermelho, que está indo para a direita, com o pulso azul, que já está indo para a esquerda porque foi refletido. Veja que a onda preta é já o efeito resultante. É isso que o nosso olho vê. Tudo bem? Então, nós podemos pausar para poder fazer a análise detalhada do que acontece. Então, por exemplo, vamos pausar agora. Veja o que acontece aqui. Nesse momento, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo as duas ondas, tanto a azul quanto a vermelha, em fase. Então, nós temos amplitude A com amplitude A dando amplitude 2A, esse efeito resultante. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa, ó, só que para baixo, é um vale. Um vale com amplitude A para vermelha, outro vale com amplitude A para azul, dando amplitude 2A para baixo. Tudo bem? Vamos continuar. Difícil encontrar exatamente o ponto. Veja que é muito difícil encontrar o ponto de quando a linha fica exatamente reta. Veja que o que está acontecendo aqui? A onda vermelha é a incidente. A onda vermelha está indo até o anteparo. A onda azul é a refletida. Mas olha só o que acontece aqui, né? Você está tendo aqui um padrão resultante praticamente nulo. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui duas ondas em oposição de fase. Tudo bem? Agora, por que que esses pontos daqui, esses, ó, sempre serão pontos de nó? Sempre serão pontos de nó. Vamos ver aqui. Aqui, por exemplo. Esse ponto aqui, ó, sempre será um ponto de nó. Sempre. Porque você vai ter vamos lá, uma energia azul para cima se anulando com a mesma quantidade de energia vermelha para baixo. Então, esse ponto sempre será um nó. A mesma coisa acontece aqui. Esse ponto sempre será um nó. Ele tem uma mesma quantidade de energia vermelha para cima e uma mesma quantidade de energia vermelha, azul para baixo, melhor dizendo. Então, esse ponto sempre será um nó. Esse também sempre será um nó. Esse sempre será um nó. E esse sempre será um nó. Veja que todos esses pontos que têm o nome de N, eles não saem do lugar. Porque você sempre terá a aniquilação das energias em sentidos opostos. Vamos lá? Vamos continuar. Observe os pontos com o nome de N. Eles não se movem, tá vendo? Eles sempre serão locais de aniquilação energética. Então, eles sempre serão pontos que não vibram na corda. Enquanto que os outros pontos terão oscilação transversal. Terão oscilação para cima e para baixo. Agora, essa é a vibração quando nós temos amarração fixa. Eu vou resetar e vou colocar agora a extremidade livre.
O que vai acontecer? Com a extremidade livre, o pulso será refletido, mas não terá sua fase invertida. Então, nós teremos também um pulso que vai retornar e que vai interferir com o pulso incidente. Mas agora terá uma pequena característica diferenciada. Veja o que vai acontecer. O pulso refletido é azul e é para cima. Então, olha só o padrão resultante agora. Existirão pontos de nó, como você está vendo aí, os pontos que têm o nome de N, eles não vibram. O pulso vermelho incidente se encontra com o pulso azul refletido, produzindo regiões de nó e regiões de ventre. Agora, qual é a diferença dessa vibração com relação à vibração anterior? Está na extremidade direita. Veja que agora, na extremidade direita, existe uma liberdade de movimentação da corda. Tá vendo? A corda pode vibrar para cima e para baixo. Antes, não. Antes, esse ponto era fixo, era um nó. Então, basicamente, é isso que acontece. Ok? Bem, vamos dar prosseguimento, então, aqui ao nosso entendimento. Esse experimento eu faço em sala de aula. Então, quando nós tivermos o nosso encontro presencial, eu vou levar uma mola de metal de longa extensão para poder fazer esse experimento, tá? Até lá, nós vamos aguardar. Nós vamos fazer ondas estacionárias na sala de aula. Mas não existem ondas estacionárias apenas em molas ou em cordas unidimensionais. Também existem ondas bidimensionais ou tridimensionais. O que nós vamos ver nesse vídeo são as chamadas figuras de Chladni, onde uma superfície plana é posta para vibrar. Tá vendo aqui, ó, esse ponto? Esse ponto aqui, na verdade, ó, é um parafuso preso a uma haste vibratória que põe toda a placa para vibrar. Essa placa vai vibrar e quando ela estiver em padrões estacionários, o sal que é depositado na superfície vai se alojar em cima dos nós, formando figuras interessantes. Então vamos ver aqui esse vídeo. Então nós temos ali um aparelho que vai alterando as frequências. É depositado sal na superfície. E então essa placa é posta para vibrar, formando figuras complexas. Então, 345 Hz. As partículas de sal por gravidade se depositam em cima dos nós, que são os pontos que não vibram. Agora 1033 Hz. Agora 1820 Hz. – 2041 Hz. – 3240 Hz. Veja que é uma espécie de obra de arte feita fisicamente através de um dispositivo vibratório. 3835 Hz. 3975 Hz.
4.049 Hz, 4.129 Hz, 4.173 Hz, 4.221 Hz. Veja que como as figuras vão ficando mais complexas, ele tem que adicionar mais sal para produzir mais linhas. 4.280 Hz, 4.444 Hz, 'e por aí vai, formando figuras cada vez mais complexas. Ok? Então, isso daí é, na verdade, onda estacionária sendo produzida em um ambiente bidimensional, em superfície. Ok? Um outro tema importante dessa aula é a ressonância. Não confunda ressonância com interferência. Interferência acontece de onda com onda, e as duas têm que ter a mesma natureza, e de preferência frequências muito próximas, para que você perceba o efeito. Ressonância é interação de onda com matéria. Então, o que acontece na ressonância? A condição para acontecer a ressonância é que tanto o elemento perturbado quanto o elemento perturbador tenham que ter a mesma frequência. Isso vai produzir um aumento gradativo da amplitude vibratória, podendo causar a ruptura da estrutura física. Ok? Então, esse efeito que nós estamos vendo aqui é o que pode acontecer com a amplitude vibratória. E isso pode romper a estrutura física. Então, por exemplo, é possível estraçalhar uma taça de cristal se você emitir um som cuja frequência é a mesma frequência vibratória da própria taça. Na foto da direita, nós estamos vendo aqui a ruptura de uma ponte, que nós vamos ver em vídeo, que aconteceu em 1940. Os ventos produziram o balançar da ponte na mesma frequência natural vibratória da ponte. Isso produziu uma onda de torção. Essa onda de torção que foi aumentando cada vez mais a sua amplitude, até que a estrutura se rompeu. Aí está o vídeo. Os ventos bateram na estrutura lateral. Os ventos foram cortados por essas estruturas verticais que nós estamos vendo, os cabos de aço. Provocaram um turbilhonamento. E esse turbilhonamento causou impactos do outro lado da ponte. E ela começou a oscilar, formando essa onda de torção. Essa oscilação levou muito tempo, tempo suficiente para que todos os carros, todas as pessoas fossem retiradas. Então, nós podemos ver que tem um carro ali oscilando e uma pessoa vindo ao encontro do socorro. E esse é o momento do colapso. Os engenheiros, ao construírem essa ponte, não levaram em consideração a velocidade dos ventos nas diferentes épocas do ano. Então nós podemos dizer que ressonância é uma preocupação permanente de engenheiros mecânicos e de engenheiros civis. A única morte que aconteceu nesse evento em 1940 foi do cachorrinho Toby, que foi deixado dentro de um carro. O dono esqueceu ele dentro do carro, conseguiu sair do carro. Quando chegou
a atravessar a ponte, lembrou que tinha esquecido o animal, mas aí os policiais não deixaram mais ele retornar, porque a ponte poderia cair a qualquer momento, como realmente aconteceu. Hoje nós temos vendo aí a foto dessa ponte, a ponte Tacoma Narrows, como ela se encontra atualmente. Ela foi reconstruída e os engenheiros tiveram agora o cuidado de fazer uma estrutura que suporta os ventos, e aí a ponte não mais entrou em ressonância. Nesse simulador, nós vamos ver o efeito da ressonância em sistemas massa-mola. Deixa eu carregar ele aqui. Pronto. Então, veja o que é que nós vamos fazer aqui. Inicialmente nós temos uma massa, está dizendo aqui 2,5 kg, ok? E aqui nós temos uma base vibratória, que vai estar vibrando inicialmente uma vez por segundo, vibração de 1 Hz, ok? Vamos ligar. On. Percebeu que a estrutura foi posta em vibração devido à vibração da plataforma. O que acontece se nós aumentarmos a frequência de 1 para 2 Hz? Percebeu que agora a amplitude vibratória do corpo ficou bem menor? Deve haver um casamento, uma sintonia entre a frequência natural de oscilação da estrutura e a frequência do elemento perturbador. Se eu aumentar ainda mais a frequência, estou colocando aqui 4 Hz aproximadamente, veja que a estrutura praticamente não se mexe. Ela não se mexe, ela não está praticamente sofrendo a ação da perturbação. Então, prédios feitos em regiões de abalos sísmicos, muitos já utilizam essa tecnologia. Os prédios são sustentados por molas que amortecem a vibração do solo para que o prédio em si não sofra perturbações. Isso acontece muito no Japão, por exemplo. Tudo bem? Agora, nós podemos fazer o seguinte: colocar uma quantidade muito grande de sistemas massa-mola. Vamos voltar para a vibração 0. Veja que agora nós temos diferentes massas com diferentes molas. Das molas mais finas, com as maiores massas, até as molas mais grossas, com as menores massas. Nós vamos ver que cada sistema massa-mola desse vai entrar em ressonância com uma frequência diferente, vai entrar em sintonia com uma frequência diferente. Estamos aqui a 0 Hz, então inicialmente 0,5 Hz, meio, praticamente não produz um efeito perceptível em nenhum sistema. Agora vamos subir para 1. Claramente, com a oscilação de 1 vez por segundo, o sistema massa-mola 1 entrou em ressonância. Porque ele já tem essa frequência natural e a plataforma está vibrando com essa frequência. Então, se nós tivéssemos aí 10 prédios, o prédio número 1 certamente entraria em colapso. Ok? Agora, vamos para a frequência de 2 Hz. Veja que para a frequência de 2 Hz,
nós teríamos, entre todos esses prédios, vamos dizer assim, o prédio número 3 na pior situação. Ele estaria chacoalhando muito mais, poderia até entrar em colapso, ok? Agora vamos para a frequência de 3 Hz. Aí nós teríamos o conjunto número 5 em uma pior situação. A palavra que mais tem a ver com ressonância é sintonia. É assim também que você faz a sintonia das suas estações de rádio. Só que lá no rádio não existem estruturas massa-mola. É uma estrutura de capacitor com uma bobina, que vai selecionar a frequência devida através da antena. Ok? Então, vamos aumentar aqui, ó, para 4 Hz aproximadamente. Agora, a estrutura 7 está sofrendo mais. E por aí vai. Ok? Então, isso é ressonância. Deixa eu desligar o sistema. E vamos tirá-lo daqui. Compreendido? Outra forma de ressonância acontece no nosso micro-ondas. Então, veja só o que acontece com as partículas de água. Deixa eu carregar aqui o simulador. Ele demora um pouco, é um arquivo Java. Já está aqui. E veja só o que vai acontecer aqui, ó. Nós temos uma molécula de água, ok? E vamos ligar o nosso micro-ondas. Olha o que vai acontecer. Está processando, vamos ter um pouco de paciência. Pronto. Observe que a onda, ela fica aprisionada dentro do micro-ondas, ok? Uma onda estacionária dentro do micro-ondas. E o que é que ela produz na molécula de água? Essas rotações. Só que aqui nós estamos assistindo o que está acontecendo com apenas uma molécula de água. Só essas rotações já deve fazer com que a energia cinética aumente. Mas, como você tem uma quantidade muito grande de moléculas de água, essas rotações devem produzir choques, impactos. Então, nós agora vamos produzir o efeito com uma linha de moléculas de água. Vamos passar para uma linha. E vamos ligar. Veja que com apenas uma linha de moléculas, a confusão já começou. Esses impactos, esses choques mecânicos entre as moléculas é que produz o aquecimento de tudo que contém água dentro do micro-ondas, ok? Muitas moléculas. Eu posso alterar a frequência. Aqui eu estou com uma frequência muito alta, eu posso colocar uma frequência menor. Com uma frequência menor, o grau de agitação das partículas também será diminuído. Logo, a média de colisões vai diminuir e a intensidade das colisões também vai diminuir. Isso vai produzir uma redução na temperatura. Veja que a amplitude
tem uma relação direta com a temperatura. Olha como está a amplitude baixinha aqui, ó. Você pode aumentar a potência do seu micro-ondas aumentando a amplitude. Isso vai fazer com que os choques entre as partículas seja mais energético. E isso faz com que a temperatura aumente. E com o aumento da frequência, você também terá o aumento da temperatura. Então são dois elementos que podem aumentar a temperatura do micro-ondas: a frequência e a amplitude. Se eu reduzir a frequência, vai levar algum tempo para que a temperatura reduza, mas ela aos poucos vai reduzindo. Agora, quando você diminui a amplitude, a redução da temperatura ela é vista mais drasticamente aqui no termômetro, ok? E nesse vídeo nós vamos conseguir ver uma pessoa que consegue, através da própria voz, pôr o cristal em ressonância a ponto dele partir. Isso que nós estamos vendo agora não é ressonância. Isso é apenas estrondo supersônico. É como se fosse um soco de ar, que será estudado mais tarde. Esse estrondo supersônico acontece toda vez que o objeto ultrapassa a velocidade do som. Isso é um estrondo supersônico, diferente da ressonância, que é o que nós vamos ver agora. Fantástico separou vários tipos de taças. Cada uma vibra numa frequência diferente. O desafio do Thiago é ouvir essa frequência e imitar igualzinho com a voz. A energia que ele está colocando com a voz é absorvida pela taça e acaba se somando, se adicionando até um ponto em que ela quebra. Quando o Thiago consegue encontrar a nota certa, o canudo começa a sambar lá dentro da taça. O canudo mexe porque a taça está vibrando, mas a vibração da taça é mais rápida do que a gente consegue enxergar. Em super câmera lenta, dá pra ver direitinho a taça vibrando. E vibrando cada vez mais. Som é liberdade, não só emocional, que é o que eu já sentia,
Mas física. A taça que se quer e os vidros estilhaçados em Brasília são fenômenos diferentes. Mas eles têm algo em comum. Ambos estão ligados com a transmissão das ondas sonoras e como elas são absorvidas pelo vidro. Uma está ligada a uma frequência contínua que entra em ressonância, né, e se superpõe, porque ela está vibrando na frequência natural da taça, e o outro tem a ver com um impulso, um estrondo sônico muito grande, que tem tanta energia que vai quebrar aquilo que é mais frágil. O Tiago repetiu a mesma onda por tanto tempo que quebrou a frágil taça de cristal. Mas uma onda de choque, como a gente viu, é capaz de muito mais. Ok? Então agora vamos para as nossas atividades. Para as nossas atividades de sala. Nesse vídeo vamos fazer apenas as atividades de sala. Tudo bem? Então vamos lá. Uma corda inextensível e homogênea de comprimento igual a 100 centímetros. Então eu já vou colocar aqui, ó, o comprimento da corda L igual a 1 metro. Ok? E massa igual a 50 gramas. 50 vezes 10 a menos 3 quilograma. Já vou passando logo para o sistema internacional. Tem um de seus extremos conectado a uma mola ideal disposta verticalmente. Mola ideal é aquela que a massa é desprezível, ok? O outro extremo da corda está preso a um corpo metálico de massa M. Esse cara aqui. Suspenso verticalmente, conforme indicado na figura a seguir. A mola é posta a oscilar verticalmente em movimento harmônico simples, ou seja, um movimento periódico, repetitivo, com uma frequência de 20 Hz, 20 ciclos ou 20 oscilações por segundo. Considerando a polia ideal, determine a massa do corpo metálico em unidades do Sistema Internacional, para que se obtenham 2 ventres na onda transversal estacionária que se forma na corda. Ou seja, isso daqui é a fonte vibratória, essa mola está fazendo um movimento de sobe e desce, está produzindo uma frequência. E essa frequência, ao chacoalhar essa corda, está produzindo esse efeito. Ok? A corda está vibrando assim, ou seja, com N igual a 2. Está vibrando no segundo harmônico. É isso que ele diz aqui. 2 ventres. Tudo bem? Bom, então, para resolver essa questão aí, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é determinar a velocidade, ok? Bom, primeiro, dentro do tamanho L dessa corda está cabendo um número inteiro de meias ondas. Mas nós sabemos que lambda é V sobre F. Então, L vai ficar igual a N V sobre 2Fs. Vimos isso na teoria, não é isso? Então, a fórmula vai ficar NV sobre 2Ls. Aqui é só relembrando como é que se construiu a fórmula. Então, vamos lá. A frequência ele deu 20 oscilações por segundo, 20 Hz. O harmônico tem que ser o 2, porque ele quer 2 ventres. Então, qual é a velocidade que está se propagando aí desse pulso nessa corda? Sobre 2, e o tamanho da corda? 1 metro já convertido aqui em cima, ok? Então, vamos cortar aqui, ó. Então, nessa corda, o pulso viaja a uma velocidade de 20 metros por segundo. Tudo bem? Agora, vamos lá. Vamos calcular a densidade linear dessa corda. A densidade linear dessa corda, então, ó, eu vou chamar isso aqui de passo 1. Aqui seria o passo 2.
densidade linear da corda é o quê? É massa sobre comprimento, não é isso? A massa, ele deu 50 vezes 10 a menos 3 kg, ó, já colocado aqui em cima, sobre um comprimento de 1 metro. Então, nós temos aqui um valor de 5 vezes 10 a menos 2 kg por metro. Essa é a densidade linear. Com a densidade linear, você pode vir para o passo número 3. Você tem que lembrar da fórmula de Taylor. A velocidade de um pulso em uma corda depende da força com que ela está esticada sobre densidade linear, né? Raiz quadrada da força de tração dividido pela densidade linear. E veja, nesse caso aqui, peso vai ser exatamente o valor da força de tração. Tração vai ser igual ao valor do peso. A força de tração, que aqui nós estamos chamando de F, vai ser igual a massa vezes gravidade. Não é isso? Bom, ele está perguntando exatamente o valor da massa. Faltou dizer aqui nesse texto, ou ele deve ter dito em algum outro lugar, que a intensidade do campo gravitacional da Terra é de 10 newtons por quilograma, ou 10 metros por segundo ao quadrado, né? Tanto faz. Ok? Tem que dar essa informação. Então vamos lá. Como é que a gente prossegue? Já vimos que a velocidade do pulso nessa corda vale 20. Isso vai ser igual a raiz quadrada de... Bom, essa força com que a corda está esticada é o peso dessa massa. E o peso é massa vezes gravidade, não é isso? Pronto. E a densidade linear já foi calculada. 5 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Então, vamos ficar assim, ó, 20 igual a, vamos lá, massa é m, gravidade da Terra, 10, sobre 5 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Isso daqui, ó, vai ficar assim, 20 igual a, vamos lá, raizona de, veja, esse 10 a menos 2 vai subir 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 vai dar 1000. 1000 dividido por 5 vai dar 200. Então, aqui, ó, 200m. Tudo bem? O que você faz agora para se libertar dessa raiz? Você deve elevar os dois lados ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. Do outro lado ao quadrado, 200m. Então, dá para ver claramente aqui que m vai valer 2 kg. Ok? Então, a alternativa para isso aqui é a letra B. Tudo bem? Próxima questão. Um bloco de massa igual a 4 kg é mantido em repouso, preso a uma corda de densidade linear de massa 4 vezes 10 a menos 3 kg por metro. Então, vamos lá. O bloco tem uma massa de 4 kg e o fio tem uma densidade linear de 4 vezes 10 a menos 3 kg por metro, que tem sua outra extremidade fixa no ponto A de uma parede vertical, aqui. Tá? Essa corda passa por uma roldana ideal presa em uma barra fixa na parede, formando um ângulo de 60 graus. E veja que a barra tem um comprimento de meio metro. Tudo bem? Considerando que um diapasão seja colocado para vibrar próximo desse sistema e que ondas estacionárias se estabeleçam no trecho AB. Sabendo que a velocidade de propagação de uma onda por uma corda de densidade linear de massa μ, submetida a uma força de tração T, é dada por velocidade igual a raiz de T sobre μ, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado,
e que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é igual a meio, e considerando as informações da figura, pode-se afirmar que a frequência fundamental de ondas estacionárias no trecho AB é dada por... Quando ele fala de frequência fundamental, ele está falando da frequência F1, ou seja, aquela que tem o N igual a 1. Ou seja, ele quer que quando você bote o diapasão tem formato de garfo, ele vai vibrar, e ao vibrar, ele quer que você produza nessa corda uma característica vibratória de apenas um ventre. Ela vai vibrar assim, ok? Um ventre só. Então, vamos lá. Como é que a gente vai prosseguir? Vamos lá. Passo número 1. Vamos encontrar a velocidade. A velocidade vai ser dada de que maneira? Raiz da força de tração sobre a densidade linear. Ok? Pronto. Bom, então vai ser raiz de mg, porque a força de tração nesse fio está exatamente igual ao peso dessa massa, tá certo? Sobre densidade linear. Então, a velocidade vai ser igual a raiz de, bom, peso, massa 4, gravidade 10, sobre uma densidade linear de 4 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, raiz, corta esse 4 com esse 4, esse 10 a menos 3 vai subir 10 à terceira, então aqui vai ficar 10 a 4. Então você vai ter uma velocidade que é 10 ao quadrado, né? Ou 100 metros por segundo. Essa será a velocidade do pulso na corda. Agora, passo número 2. Qual é o tamanho L dessa corda aqui? Aí é muito fácil, né? É só utilizar a trigonometria básica. É só você utilizar cosseno de 60. Vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é meio. Cateto adjacente, o cateto adjacente a esse ângulo de 60 é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, que tem um tamanho 0,5, ok? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o tamanho L do fio esticado. Tudo bem? Então, isso daqui vai nos dar um tamanho L igual a 1 metro. Agora que você já tem a velocidade com que o pulso se propaga na corda e já tem o tamanho da corda e tem também a informação do harmônico, tem que ser o primeiro harmônico, né? Então esse N tem que valer 1 para dar um padrão vibratório de primeiro harmônico, um ventre só. Você vem agora para o terceiro passo. O terceiro passo vai ser F igual a NV sobre 2Ls, a fórmula das frequências de padrões estacionários, ok? Então a frequência fundamental F1 vai ser igual a 1 vezes a velocidade 100 sobre 2 vezes L, que é 1. Então, daí uma frequência de 50 oscilações por segundo, 50 Hz, letra B. Terceiro, uma corda de violão de 80 centímetros de comprimento e massa igual a 4 gramas está submetida a uma tensão igual a 3,125 newtons. A velocidade de propagação de um pulso nesta corda vale. Bom, aqui é uma coisa imediata, né? A gente vai aplicar aqui a frequência, vai ser igual a NV sobre
2 L's. Veja, nós temos já os dados da questão, não é isso? Nós temos aqui, ou melhor, vamos capturar primeiro os dados da questão. O L, 80 centímetros, que é 0,8 metros. Já estou convertendo aqui. Massa, igual a 4 gramas. Então, isso daqui é 4 vezes 10 a menos 3 quilograma. Tudo bem? A força com que o fio está esticado, 3,125 newtons. Tá? Bom, ele quer saber, então, a velocidade. O que é que nós temos que fazer? Primeiro, calcular a densidade linear, né? Densidade linear é massa sobre comprimento. Então, massa, 0,5 vezes 10, melhor, massa é 4 vezes 10 a menos 3. Está aqui, ó, a massa da corda, né? 4 vezes 10 a menos 3, sobre um comprimento de 0,8 metros, que é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 1 metro, não é? Então, 8 vezes 10 a menos 1. Então, isso daqui vai ficar como? 0,5 vezes 10 a menos 2, não é? Que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3 quilograma por massa. Então, essa é a densidade linear. Depois que você já tem a densidade linear, é só aplicar a fórmula de Taylor. Velocidade igual a raiz da força de tração sobre densidade linear. Então, a raiz vai ser força 3,125 newtons. E a densidade linear, 5 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 vai subir 10 à terceira. Então, vai ficar a raiz de 3.125 dividido por 5. Isso é a mesma coisa que a raiz de 625. Ok? Então, isso vai nos dar uma velocidade de 25 metros por segundo. 25 metros por segundo, letra E. Quarta questão. A força tensora sobre uma corda e sua densidade linear são aspectos relevantes para que se possa determinar o valor da velocidade de propagação de um pulso mecânico nesse meio. Na expressão a seguir, Ft representa a força tensora na corda, μ a densidade linear do meio e V a velocidade de propagação do pulso na corda. Então, nós temos aí, ó, a fórmula de Taylor. Para a situação de uma corda instalada, como mostra a figura seguinte, assuma que o comprimento de onda seja muito maior do que o deslocamento transversal máximo. Considere que, inicialmente, uma força tensora de intensidade F esteja aplicada ao cabo, produzindo uma onda estacionária de frequência F e comprimento de onda lambda. Então, o que é que nós temos aqui, ó, em um primeiro momento? Primeiro momento, nós temos a corda tem tamanho L. Essa corda está vibrando com frequência, ou melhor, ela está sendo esticada com a força F, está vibrando com frequência Fzinho, ok? E isso aqui está representando um comprimento de onda lambda. Pronto. Depois, para se obter uma frequência 3 vezes maior para a onda na mesma corda, então, numa situação número 2, ele quer na mesma corda, então é a mesma corda L. Ele quer agora o triplo
da frequência, ok? E comprimento de onda igual, né? Para se obter uma frequência 3 vezes maior para a onda na mesma corda, mantendo-se constante o seu comprimento de onda. Então ele quer que mantenha o lambda, ou seja, a figura antes e depois vai ser a mesma. A figura vai ser de primeiro harmônico, n igual a 1, porque o comprimento de onda que está viajando na corda não mudou, ok? A frequência mudou, mas para isso você vai ter que alterar o quê? A força com que a corda está esticada. Então a pergunta é o seguinte: aqui dentro você vai ter que colocar que força, ok? Então vamos lá, ó. É simples. Na primeira situação, nós temos o seguinte: F é igual a 1V sobre 2Ls, ok? Por que 1? Porque o N é igual a 1 aqui, ó, tá? E isso aqui vai ficar 1 vezes. Qual é a fórmula da velocidade do pulso em uma corda? Força F1 sobre μ, densidade linear. Tudo isso aqui sobre 2Ls. Pronto. Situação número 2. Ele quer agora o triplo da frequência, mas ele quer que o comprimento de onda seja o mesmo, então o número do harmônico é o mesmo, 1. Ok? Agora vai ser uma velocidade V2, diferente, né? Sobre 2L, é a mesma corda. Então aqui vai ficar assim, ó, 1 vezes. O que é essa velocidade V2? Vai ser uma força F2 sobre μ. A densidade da corda é a mesma porque é a mesma corda. Sobre 2Ls. Ok? Então, olha só o que aconteceu aqui. Dividindo esse primeiro membro por esse primeiro membro, dividindo um pelo outro, F dividido por 3F, vai ficar 1 sobre 3. Ok? Agora, dividindo esse segundo membro por esse segundo membro aqui, o que vai acontecer? Vamos lá? Conserva a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. De cara, o 2L desapareceu. Prosseguindo aqui embaixo, 1 sobre 3 vai ficar igual a... Você concorda que raiz dividido por raiz é a mesma coisa que raizona? Então vai ficar raizona de F1 sobre μ sobre F2 sobre μ. Isso daqui, ó, vai ficar assim, 1 sobre 3, que vai ficar igual a raiz de, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai cortar o μ, ok? Então, veja só o que vai acontecer. Vai ficar 1 sobre 3, né? Vindo para cá agora, ó, igual a raiz de F1 sobre F2. Como é que a gente se livra dessa raiz? É levando os dois lados ao quadrado. Então, 1 sobre 9 igual a F1 sobre F2. Ok? Bom, com isso aqui, qual é a conclusão que nós chegamos? Quando você faz a multiplicação cruzada, que a força F2 tem que ser 9 vezes maior do que a força F1. Então, veja qual é a marcação, né? Você deve aumentar a massa desse cara aqui 9 vezes. Tem que deixar de ser m e passar a ser 9
M's. Por quê? Porque você vai ter que aumentar a força 9 vezes, a força-peso 9 vezes. A maneira de fazer isso é aumentar a massa 9 vezes. Você vai aumentar a massa 9 vezes e vai ouvir um som mais agudo, ok? Por quê? Porque a frequência aqui, na verdade, vai ser o triplo. Se está com o triplo da frequência, está produzindo o mesmo harmônico, né? Harmônico fundamental, mas com o triplo da frequência. Então, você vai estar ouvindo um som mais agudo. Quanto maior for a frequência, mais agudo é o som. Ok? Então, para isso daqui deu letra D. Então, aqui nós terminamos essa primeira parte da teoria de ondas estacionárias e a resolução das atividades de sala. Vocês agora devem tentar fazer as atividades propostas que estão aí nessa lição. Ok? Muito obrigado e até a próxima.